Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em coche aí de Chico Garcia e outras imprensas se rendendo aí ao Flamengo, que venceu aí o Sport por 5-1 e é líder do Brasileirão, porque o Palmeiras perdeu para o Santos, o clássico, né? Então, aqui no canal Supremacia Brasileira trazemos notícias do futebol brasileiro em geral. Então, hoje vai ser falando sobre o Flamengo. Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com um vídeo. O brasileiro tem um novo líder, ele é o Flamengo, porque venceu o Sport, o que já era de se imaginar, mas foi um jogo muito maluco, gente. Eles entraram em campo às 6h30 da tarde, lá na Arena Pernambuco, que a gente sabe, né, que tem uma presença muito forte também de torcedores do Flamengo, mas, cara, o Sport saiu na frente, e o Sport, cara, tava jogando bem até no começo do jogo, mas assim, o Sport tá rebaixado, inclusive agora matematicamente, depois da derrota, e fez isso contra o Atlético Mineiro também, abriu 2-0, depois tomou um 4-2 no segundo tempo. Entre outros jogos também, acho que abriu 2-0, deixou o Palmeiras empatar 2-2. O Sport, ele, assim, quando ele sai na frente, mesmo como mandante, a gente já imagina, assim, ainda mais quando acontece cedo, de que isso não vai se manter. A verdade é que o Emerson Royal, pelo lado direito, ele sofreu muito com o Léo Pereira, né, o jogador do Sport. E aí, numa dessas jogadas, o Pablo, né, ex-São Paulo, Atlético Paranaense, acabou fazendo o gol, abrindo o placar e tudo mais. Claro que o Flamengo ainda tinha muito tempo e poderia muito bem virar o jogo em circunstâncias normais. Só que o Sport deu uma bela contribuída. Porque aí nós tivemos 2 jogadores expulsos. Um no primeiro tempo, que foi o Matheus Alexandre, por 2 cartões amarelos, e assim, por mais que a galera fala, mas não pegou, pô, lances completamente imprudentes, né, lances de cartão amarelo mesmo, de uma certa temeridade, em que você não pode discutir muito, né, o primeiro não dá pra discutir, e o segundo também não, né, então assim, não dá pra discutir ali naquele momento quando o Sport fica com um jogador a menos. Aí, era meio questão de tempo, né, porque, embora desfalcado também por conta da data FIFA, o Flamengo tem arsenal, né? Tem material humano. No segundo tempo, por exemplo, ainda que empate no primeiro tempo com o Luiz Araújo num belíssimo gol, no segundo tempo, com 12, 15 minutos, o Sport meio que estava segurando. Só que aí tem mais um jogador expulso, que é o Ramon. E aí não tinha muito o que fazer, né? Só que aí entra o Cebolinha e entra muito bem no jogo, fazendo jogadas pelo lado esquerdo. Entra o Juninho, né, que estava até meio arquivado e tudo mais. Claro, com tantos jogadores, né, fora que o Flamengo tinha, chance para alguns aproveitar. E eles aproveitaram, né? E aí jogadores até que não estavam sendo muito utilizados, né? Cebolinha, Michael, o próprio Juninho. O Bruno Henrique também fez o seu gol, né? Ele que se envolveu em toda a polêmica do julgamento na semana toda. E aí, cara, o Flamengo foi empilhando gols e o Sport, né, foi só sofrendo o golpe, né? Não tinha muito como ser diferente. Cara, esse resultado, por mais estranho que tivesse sido para ele ser construído, né? Saiu atrás, 2 jogadores expulsos e tal, não consigo contestar as expulsões de verdade. Desfalcado e tudo mais, vai lá, empata e aí depois abre a porteira e vai embora, né? 2, 3, 4, 5-1. O Flamengo chegou a 71 pontos. 71 pontos e 21 vitórias. Há 2 rodadas, nós tínhamos o Palmeiras 3 pontos à frente do Flamengo e 2 vitórias a mais. Era uma senhora vantagem, porque era necessário mais do que uma rodada para o Flamengo tirar essa vantagem do Palmeiras. Tirou porque o Palmeiras perdeu o seu jogo para o Santos e com isso estacionou nas 21 vitórias. Hoje o Flamengo abriu 3 pontos do Palmeiras e tem o mesmo número de vitórias. Caso aconteça, vamos lá, vou fazer um exercício aqui, numa próxima rodada, uma inversão de novo, né? O Flamengo perca o seu jogo, o Palmeiras vença, vai a 71, bom, aí ele vai passar em número de vitórias, né? Aí ele vai automaticamente a 22. Então, assim, esse número de vitórias é bom a gente acompanhar também, porque ele pode ser critério de desempate, inclusive para o campeão. E depois no saldo, aí o Flamengo tem um saldo muito melhor. 48-29 nesse momento. Porque a defesa do Flamengo, o ataque também, né? O ataque e a defesa são muito melhores, né? 69 gols o Flamengo fez e tomou 21.
O Palmeiras fez 58, mas tomou 29. Então, com isso, o saldo do Flamengo é muito melhor. O Palmeiras vai ter que se ater nas vitórias, porque se for pro saldo, ele perde. Tá? Então, o Flamengo fez a sua parte, como a gente imaginou que fosse fazer, diante do Sport lá no Recife. Aí vamos para o jogo Santos e Palmeiras. Eu falei aqui no pré-jogo que eu achava até que o Palmeiras venceria o jogo, mesmo com desfalques. Porque eu acho um time muito cascudo, time muito bem treinado, que ainda assim tinha bons valores, né? Pô, você está falando ali de um time com Rafael Veiga, com Felipe Anderson, com o próprio Bruno Rodrigues, que estava entrando e decidindo e resolvendo. Carlos Miguel no gol. Quem mais? Bruno Fux, Aníbal Moreno. Ou seja, jogadores, Maurício, que estão acostumados a jogar. Claro que você não tem ali Gustavo Gomes, Piquerez, Vitor Roque, o Flaco Lopes, que poderia começar o jogo, né, mas ele veio de viagem e tal, foi deixado para o segundo tempo, tudo certo e tal. Mas ainda assim, um time bom. Vamos lá. Bom, mas a atuação do Palmeiras foi muito ruim. Muito ruim. Em contrapartida do Santos foi muito boa. Muito boa. O Santos foi merecedor do resultado. Claro que o Palmeiras teve as suas chances, mas elas aconteceram mais no segundo tempo. No primeiro tempo, de forma muito esporádica. Tiveram também. Mas no segundo tempo, aí sim, com a entrada do Flaco Lopes, o time melhorou. Melhorou e começou a ser mais perigoso, especialmente por conta do Flaco. O Brazão fez algumas defesas muito importantes. Mas se a gente olhar o todo do jogo, o Santos foi mais protagonista. O Santos buscou mais o jogo. E olha que eu acho que o Vojvoda usou uma estratégia meio kamikaze. Porque a gente imaginava que o ataque do Santos, por exemplo, fosse ser Robinho Júnior, Barreal e Neymar. Mas não, ele não fez isso. Ele deixou o Robinho para o segundo tempo, ele deixou o Lautaro para o segundo tempo, ele deixou o Roleiser para o segundo tempo, ele botou o Barreal, ele botou o Guilherme, ele botou o Neymar. E assim, cara, o Santos, mesmo assim, encarou o Palmeiras. Só que tinha muita dificuldade no último terço. Né? Um time que, assim, o Carlos Miguel fez algumas defesas boas e tudo mais, mas assim, cara, era uma dificuldade de finalizar. Claro que a defesa do Palmeiras também se portou bem. O Abel, ele escala 3 zagueiros, né? O Fux, o Murilo e o Mikael. No segundo tempo, o GFT estava sofrendo muito ali pelo lado direito ofensivo, né, esquerdo do Palmeiras. Aí ele desloca o Mikael ali para ser mais um lateral e joga o GFT mais para ser um ala ponta, né? E aí o Flaco ali consegue fazer aquele movimento de meio campo, enfim. Mas o Santos, cara, eu imaginei que fosse ter o Vitor Hugo no meio, por exemplo. Não, ele deixa pro segundo tempo também. Então é isso, galera. Chegamos ao fim do vídeo aqui no canal. Vimos aí, né? Chico fazendo uma análise do jogo do Flamengo contra o Sport, que o Flamengo começou perdendo, mas depois venceu o jogo por 5-1. Claro, né, que as expulsões acabou cadenciando o jogo aí do Flamengo para que eles vencessem, né? Mas eu acredito que mesmo sem as expulsões o Flamengo iria vencer, porque o Sport ele cai muito no segundo tempo, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, né? Contra o São Paulo, contra vários times, o Sport agiu dessa forma, né? Começou ganhando e acabou tomando a virada. Então eu acredito que o Flamengo conseguiria a virada mesmo sem as expulsões. Talvez não fosse um 5-1, mas fosse um 2-1, 3-1, porque o Flamengo tem time para isso, né? E com certeza Felipe Luiz ia dar um jeito ali para ver se esse jogo que era muito importante. E depois falando um pouco também sobre o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ele acabou tropeçando no momento crucial, onde não poderia tropeçar, e o Flamengo foi lá e fez a parte dele, né? Claro, e venceu o jogo por 5-1 do Sport. Mas é isso, Dô. Qual a sua opinião? Hoje o Flamengo é líder do Brasileirão e vai continuar disputando aí com o Palmeiras até o final do campeonato. Ainda tem a final da Libertadores daqui a 15 dias. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, inscreva no canal. E até o próximo vídeo.